último vídeo que eu comecei a gravar dessa resenha, que se não fosse ele, não seria nenhum outro. E aí agora eu comecei a gravar outro, que é isso aí, temos pra hoje. Mas enfim, gravar vídeo é um negócio muito... Meu Deus. Eu tinha feito um planejamento, tinha feito um roteiro bonitinho pra gravar esse vídeo, mas eu tava lendo com o teleprompter e ficou uma bosta, porque parecia que eu tinha virado um robô. Então, gente, eu vou fazer da cabeça. Se ficar bom, ótimo, que se ficar ruim, caguei também. Eu só quero entregar esse vídeo porque é uma questão de honra agora. E o meu elemento fogo pede isso, tá? Meu elemento fogo tá falando assim, minha filha, só faz, só vai. E eu tô indo. É sobre isso. Então, essa é a primeira resenha que eu faço neste canal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Nicole Ariel e esse é a Bruxa Elemental, um canal em que eu compartilho com vocês tudo que eu aprendo, tudo que eu conheço, tudo que eu sei, tudo que eu busco sobre os elementos. E nesse quadro de hoje, que é o Biblioteca Elemental, vou trazer uma resenha para vocês. É um quadro que eu trago resenhas e audiolivros. Nessa resenha, a gente vai falar sobre o livro Magia do Fogo, Elementos da Bruxaria, escrito por Josephine Winter. Mas antes de dar seguimento, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, dá um like, pelo amor de Deus, dá um comentarinho só pra dar um help aí pra nós, porque realmente, gente, muito difícil começar a gravar vídeo. Mas estamos tentando, estamos indo. Então, antes de começar a falar do livro em si, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a autora, porque eu fiquei muito curiosa quem era a autora. Eu acho muito legal a gente pesquisar sobre quem escreveu o livro antes de falar sobre o livro, justamente pra gente poder entender de onde que ela pegou a experiência, quanto tempo que ela tem de experiência naquilo e tudo mais. Eu acho interessante essas coisas. Já no próprio livro tem uma pequena bibliografia que ela deixa, né, falando que ela é uma criadora de uma comunidade pagã lá na cidade de ela mora, em Vitória, na Austrália. Ela tem essas iniciativas pra comunidade, para auxiliar em network, para auxiliar a criar essas conexões bruxescas com o pessoal lá da região dela. Mas, para além disso, eu pesquisei um pouco das redes sociais. A gente sabe que rede social não define ninguém. Mas fui atrás das redes sociais dela e vi que ela leva uma vida bem tranquilinha, bem saudável. Tem os petzinhos dela bonitinho, compartilha outros livros que ela produz também. E é isso, pessoal. Inclusive, vou deixar aí passando para vocês as redes sociais dela para que vocês possam acompanhar ela também. Nos stories, ela posta muito do ativismo dela. Ela tem muitas iniciativas de ativismo na área da arte. Ela defende os artistas e escritores locais, meio ambiente e o paganismo. Então, muito disso vocês vão ver lá no perfilzinho dela. Agora, voltando para o livro. O livro é o terceiro volume de uma saga de 4 livros, né? A gente tá começando pelo terceiro volume porque ele foi o mais votado lá no Instagram, né? A gente vai falar sobre ele primeiro e logo em seguida o próximo vídeo de resenha vai ser do Elemento Água. Como eu tenho só um pouquinho de hiperfoco em elementos da natureza, em buscar coisas que falam sobre os elementos da natureza, eu posso dizer com tranquilidade que esse livro, para magistas, cerimonialistas, para pessoas que estudam ocultismo, para bruxas, para pagãos, para todas as pessoas que querem entender mais sobre o elemento fogo, esse é um dos livros mais completos que eu já vi em português. Realmente fala bastante sobre coisas relevantes, fala sobre a história desde a pré-história, como que surgiu o fogo aqui nesse mundão, como que ele se tornou relevante à medida do tempo, qual é o significado que ele tomou agora na modernidade. Então, assim, é muito conteúdo. Muito conteúdo. Inclusive, é tanta coisa que fala nesse livro que eu precisei listar para vocês. Então, eu vou estar lendo aqui porque é bastante coisa mesmo. Então, as partes 1 e 2, elas nos fornecem um grandíssimo catálogo, tá, gente? Que apresenta divindades, entidades, locais, tipos de fogo sagrado, intenção, o fogo na alquimia, o fogo na astrologia, no tarô, elementais, animais, insetos, instrumentos mágicos, cristais, ervas, plantas, árvores. Então, assim, gente, é muita coisa. E são nessas duas primeiras partes. Quando você chega na terceira parte, que aí ela já começa a trazer mesmo pra prática. Na terceira parte, ela fala sobre receitas, rituais e feitiços, tá? As primeiras duas partes ela fala, na primeira, história, mitos e folclores. Na segunda, trabalho com o elemento fogo. E a terceira, receitas, feitiços e rituais. Essas primeiras duas partes, gente, definição total e completa. A primeira fala sobre o significado do fogo em diversas regiões, desde antes de Cristo até depois de Cristo, enfim. Então, assim, é bem completo mesmo. Com relação à parte do conteúdo de rituais e feitiços, esse livro, ele traz um capítulo inteiro sobre o que eu chamo de arroz e feijão do pagão, que é magia das velas. Se você não gosta, meu filho,
Não sei, pra mim você é uma pessoa suspeita, porque assim, é um estilo de magia que os feiticeiros e magistas modernos mais usam nas suas iniciativas mágicas, né? Pra fazer feitiço, pra fazer ritual, é com vela. Todo mundo gosta de vela. Generalizei, mas é isso aí. Então, um capítulo inteiro, gente. E aí eu vou citar também pra vocês tudo que tem nesse capítulo. Vocês aprendem sobre tipos de vela, como comprar, como produzir as próprias velas, tipos de ingredientes, uso mágico, adivinhação com velas, correspondências, cores, problemas, intenção de cada vela, como criar vela ritualística, como criar óleo de unção para suas velas ritualísticas e, óbvio, como ritualizar. Mas uma das coisas que eu achei assim muito importante que ela trouxe também é como você fazer tudo isso com muito cuidado. Até porque assim, para pegar fogo é muito fácil, gente. Por experiência de quem já quase botou fogo dentro de casa, ela dá explicações sobre como você evitar que esse tipo de coisa aconteça com você. E, gente, tem que ter muito cuidado mesmo, porque se você deixa um fogo sem supervisionação, inventei essa palavra, pode dar muita merda. Pode dar muita merda. E pra gente ter uma análise bem sincerona, né, desse livro, eu também listei algumas coisas que eu achei insatisfatório. E a primeira delas é a questão da gramática e da correção ortográfica do livro. Gente, eu encontrei logo no sumário um erro de digitação, que eles colocaram o elemento A no lugar de elemento fogo. E isso se segue tanto no próprio capítulo quanto no topo das páginas. Me incomodou um pouco? Sim, me incomodou, porque eu tenho, como eu falei pra vocês, um leve hiperfoco em elementos. E eu gostaria que o meu livro do fogo tivesse direcionado o elemento fogo. E tá lá elemento A. Então, assim, um erro ortográfico ali que me deu mexida, assim, no meu toque. Mas tudo bem, deixei passar. De qualquer forma, eu encontrei também uns quadradinhos que eu acho que era pra ser emojis ou, sei lá, uma divisória de livro. Como eu não tenho acesso ao livro original em inglês, não vou saber dizer ao certo. Mas tem esses quadradinhos que eu também acho que foi um erro na diagramação. Outro erro que eu encontrei foi literalmente palavras grudadas, gente. Um trecho inteiro ali que as palavras estão todas grudadas e eu fiquei assim, será que eu tô mais vesga do que eu realmente sou? Tô mais ceguinha do que eu realmente sou? Essas palavras realmente estão grudadas e elas realmente estão grudadas. Esses pontos, na verdade, eu só mandei pra editora a questão do elemento A. Eu tenho que mandar o restante dos erros que eu encontrei à medida que eu fui lendo. Foi uns negócios que me deu uma brochada, mas a gente deixa passar, né? Esses erros assim acontecem. Cara, acho que não teve um livro que eu li que não tinha algum tipo de erro de ortografia, de pontuação, coisa do tipo, assim, acontece. Outro ponto que eu achei um pouco questionável, assim, do livro, agora falando, assim, da maneira de escrever da escritora, foi que ela deixou passar ali um pouco, né, alguns folclores latino-americanos. Mas ela mesma fala no livro que, assim, gente, nosso mundo é imenso, é gigantesco. Tem muitas culturas, tem muitas coisas acontecendo, tem muitas coisas que foram geradas na medida que o tempo foi passando. Então, assim, pra você falar de cada uma das religiões, tudo que tem aqui nesse mundo, seria um livro do tamanho da Bíblia. Então, assim, eu consegui entender o porquê que ela não incluiu. Mas eu senti falta disso. Ela deu um foco, assim, em algumas partes do livro, lógico, pra região dela da Austrália. Então, assim, como eu disse anteriormente, isso influenciou a região onde ela nasceu, influenciou na escrita do livro. Esse é um ponto que eu, como brasileira, né, que queria ver sobre o folclore brasileiro no elemento fogo, senti falta, né? Mas eu já percebi que eu não vou encontrar nenhum conteúdo específico sobre elementos aqui nesse Brasil, sobre os elementais brasileiros. Um conteúdo que eu digo específico para elementais e elementos no Brasil, né? A gente encontra todas essas informações separadas. Agora, gente, em contraponto aos defeitos que eu citei anteriormente, esse livro, sem sombra de dúvidas, tem muito mais qualidades. E acho que a primeira delas é a questão da estética do livro, gente. O livro, ele é lindíssimo. Essa capa tem um vermelho vivo, muito bonito. Ele não é capa dura, né, como vocês podem ver, mas pra mim não influencia bosta na experiência, sim, não influencia em nada. Ele tem as ilustraçõezinhas, tem ilustração de fogo aqui, uma fênix aqui também, tudo mais. E essas ilustrações eu achei elas bastante bonitinhas, mas ele é um livro esteticamente muito agradável aos olhos. Inclusive, uma das coisas que eu achei mais legal aqui desse livro é que ele tem páginas em vermelho, páginas todas vermelhas, que são quando vai fazer a troca de capítulo ou de conteúdo, né? Aí tem as páginas que é vermelho. Vocês não vão conseguir ver aqui não, mas ele dá um detalhezinho assim de vermelho no branco, muito bonitinho. Eu gostei. Outro ponto que eu achei extremamente positivo é que esse livro não é enviesado. Enviesado no sentido de, tipo, indicar você a algum tipo de vertente da bruxaria ou do paganismo, enfim, de coisas relacionadas aí à bruxaria. Eu já peguei livros, eu tenho um livro que é o Bruxaria Elemental, e ele é todo enviesado pra Wicca. Por quê?
porque a escritora, ela pegou muito da Wicca, por mais que ela tenha tornado um negócio mais moderno, ela fala bastante da Wicca. E pra mim, assim, não sei, não me incomoda, mas também não me atrai, sabe? Ficar falando de uma vertente em específico, que é a minha mais liberal. Esse livro, ele é bem neutro. Ele fala de uma maneira bem ampla sobre o elemento fogo, sem deixar meio que, né, tapada ali de uma crença ou coisa do tipo. Na verdade, aqui ela deixa tudo muito em aberto. Então, você tem muita liberdade pra estar, né, desenvolvendo a sua espiritualidade como você preferir. E outro ponto que eu achei extremamente positivo, mas que isso tem em quase todos os livros, só que eu acho que muita gente não deve nem entender pra que tem, é a questão da bibliografia, gente. Os livros, eles têm essas indicações aqui embaixo, quando ela vai dar uma referência, tá vendo? Ela coloca o nome do conteúdo onde ela pegou aquilo, né, aquela referência, e tem a página também. Então, pra que serve isso, galera? Serve pra você estudar, exatamente. Serve pra você saber exatamente onde você tem que ler, o que ela estudou, pra estar falando sobre isso no livro. Então, essa parte da bibliografia eu achei muito interessante, eu gostei bastante, porque justamente eu quero, tipo, sei lá, conferir, ou se não, aprofundar em alguma coisa que ela deixou muito vago, muito raso. E a bibliografia, ela também fica aqui nas últimas páginas do livro. Então, se você tiver interesse em encontrar PDFs do conteúdo que ela utilizou na produção do livro e ler mais sobre algo específico, você encontra aqui nesse final do livro. Inclusive, eu já peguei alguns PDFs que me interessaram mais pra estar lendo depois. Isso é muito interessante porque, assim, ela mesma indica que é interessante você buscar se aprofundar ainda mais nas coisas que ela fala aqui, caso você queira viver uma espiritualidade mais autêntica e, né, embasada em algo. Então, recomendo que vocês explorem a bibliografia do livro. Outro ponto que eu achei extremamente positivo é que, além da bibliografia, você tem o índice remissivo. O que é o caralho do índice remissivo, Nicole? O índice remissivo, gente, é uma parte do livro em que tem todas as palavras-chave que indicam alguma coisa importante. Importante, assim, tipo, tem uma seção aqui que ela só fala de ervas ligadas ao elemento fogo. Vamos supor que você quer encontrar uma erva específica, você quer ir direto nessa página. Aqui no índice remissivo, você procura a erva que você tá procurando ali, ó. Aqui já tem logo no início açafrão, a cássia. Então, aqui no índice remissivo vai ter todas as páginas do livro, deste livro aqui, em que ela fala sobre essa coisa que você tá procurando, né? Vou pegar como exemplo o açafrão mesmo, que ela tá ali no início, né? Se você pegar essa parte do açafrão, ela fala do açafrão em, sei lá, umas 3 partes no livro. E tem essas 3 partes ditadas aqui pra você ir direto ao ponto, né? Pra ler sobre aquilo. Muito bom. Que é um negócio ali que facilita a sua vida na hora que você vai tirar uma dúvida rápida ou ver algo especial. Recomendo que vocês explorem essa parte final do livro. Outra questão que vocês precisam saber é que esse vídeo não é patrocinado, tá, gente? A editora Dani é uma editora que eu conheci há pouco tempo. Eu fiz até um vídeo no Instagram falando deles, eles repostarem e tudo mais, falando que eu tinha comprado todos os livros. Mas eu não tenho nenhum patrocinado com eles, não. De qualquer forma, como bruxa e leitora, e uma pessoa que vai utilizar muito desses livros para minhas próprias práticas mágicas, eu recomendo que, se você for uma pessoa assim como eu, que vai ter essas práticas mágicas com os elementos, vocês tenham o livro em mãos. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, tem muita informação mesmo. Gente, é impossível você lembrar de tudo. Então, ele é um livro que vai servir realmente para você consultar de vez em quando, ou sempre. Quando você estiver se preparando para algum ritual específico que você queira usar o elemento fogo, precisa saber qual que é a erva que você usa, qual que é a mais alinhada ao seu propósito, quais são as cores de vela mais alinhadas ao seu propósito. Tudo isso, se preparar, gente, para questões mágicas mesmo. Esse livro tem tudo. Então, eu aconselho que vocês tenham em mãos para facilitar vocês encontrarem as informações que você precisa. Então, altamente recomendo que você compre essa lindeza desse livro. Compre. Vai servir bastante para vocês, principalmente cerimonialistas aí, ou que fazem rituais individuais ou coletivos, até explicando tudo. Outro ponto de destaque do livro é que, por mais que ele tenha muita informação e ele seja extremamente teórico, ele não é um livro chato de ler, porque a escritora desse livro, a autora desse livro, a Josefine, ela coloca muito do carisma dela
na escrita. Então, em algumas partes você consegue ver o sarcasmo dela, você consegue ver realmente uma visão mais humorística da situação que ela coloca. E eu achei isso muito interessante. Fora que eu me conectei bastante com ela, porque os valores que ela tem se alinham aos meus. Os valores do minimalismo, de um altar que serve mesmo sendo bem mais simples, são coisas que eu realmente me agrada, sabe? Eu realmente compartilho desta filosofia. Então, é um livro que a gente consegue ver o respeito dela pelo elemento, a gente consegue ver o amor que ela tem por tudo isso, principalmente a dedicação que ela colocou para estar criando um livro extremamente completo. Para quem e para que serve esse livro? Como eu já disse, ocultistas, magistas, bruxinhas de qualquer nível, iniciante, mediano, avançado. Se você tá aí nessa corrida há 20 anos, vai servir para você. Se você tá aí começando, vai servir muito para você. Se você tá aí no meio termo, explorando, tentando entender mais, gente, vai servir para você. Esse livro serve para qualquer pessoa que esteja realmente a fim de entender conceitos mágicos do elemento fogo. Então, comprem sem medo, gente. Realmente recomendo esse livro. Eu amei ler esse livro. Não à toa, né? Também eu gosto muito de elementos. Então, de qualquer forma, eu gostei muito do livro. E eu acho que seria difícil para mim não gostar. Porque se é um assunto que eu gosto mesmo. Mas é isso, gente. Ainda comentando sobre a autora, a questão dela ser australiana tornou o livro bem mais entendível com relação ao elemento fogo, porque ela mora em uma região, ela fala isso no livro, na verdade, ela até convida outras pessoas também para darem o seu viés com relação a viver na Austrália e praticar bruxaria. E ela fala sobre como é praticar bruxaria, praticar uma magia que leva muito do fogo, a bruxaria leva realmente muito do fogo, em um ambiente, em um lugar em que existem várias restrições com relação a acender fogueiras, a ter o uso do fogo. Na Austrália, na região em que ela mora, passa tipo 6 meses, uma boa parte do ano ali, sem chuva, num calor ferrado. Então ela fala sobre os cuidados que precisa ter. E eu senti que isso relacionou muito com o momento atual do Brasil, porque, gente, à medida que o ano tá passando, à medida que o mundo está, né, virando o avesso, a gente vê que o aquecimento global tá gerando mais catástrofes, tá gerando mais calor nesse Brasilzão e que, né, ocasionalmente está causando ali, ocasionalmente não, bem frequentemente tá causando queimadas. Nos tempos mais secos a gente tem que lidar com muitas queimadas no Brasil e isso é algo que já acontece há um tempo considerável na Austrália e que, gente, no Brasil não tá muito longe de ficar do mesmo jeito da Austrália com restrições de você usar um fogo. Então, assim, eu achei que foi muito relevante ela citar uma experiência de uma pessoa próxima dela que viveu realmente a questão do fogo descontrolado na Austrália, que era algo que eu nem tinha ideia que tinha acontecido, mas teve uma queimada muito astronômica lá, né, que, enfim, queimou uma grande parte da vegetação, foi muitos animaizinhos junto com isso, enfim. E eu acho que isso é bastante relevante pra gente entender que, assim, o fogo a gente não controla, meus queridos. Por mais que a gente tenha, assim, um domínio ali, um fogo controlado quando a gente tá usando velas, a gente tem que ter consciência de que uma fogueira mal feita pode dar bosta e qualquer coisa assim mal pensada pode causar um acidente. Então, achei bastante relevante e eu acho que se fosse uma pessoa tipo da Alaska falando sobre esse elemento, a gente não ia ter esse ponto de vista. Então, achei um ponto extremamente positivo a autora ser australiana. Fez muito sentido pra mim com relação ao Brasil, né? Ao contexto do Brasil também nisso. Eu considerei esse livro um 4,9/5 somente por conta das questões ortográficas que realmente me deram um negócio do toque. Eu sou redatora, eu sou escritora, né? Expert, muito assim. Não, gente, eu uso no meu trabalho, porque eu trabalho com redação. Mas essa questão ortográfica me deixou meio bad. Por isso que estou dando 4,9 de 5. E no geral, assim, eu gostei bastante do livro. Um livro muito enriquecedor. É um livro que eu vou ler continuamente, porque, mano, um dos mais completos que eu achei do Elemento Fogo. De longe. Eu acho que ele, eu senti falta da questão do temperamento, mas isso é psicológico. É Jung que fala sobre isso, né? Do temperamento e os elementos. Mas, enfim, ele cumpre com a proposta dele de falar sobre os elementos na magia e na bruxaria. Então, mega aproveite.
podem comprar assim mesmo. Bom, pessoal, é isso que temos para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse livro, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Muito em breve, assim que eu terminar o livro do Elemento Água, eu vou estar trazendo a resenha do Elemento Água também. Eu vou tentar trazer uma resenha um pouco melhor do que essa daqui. Eu não vou mais tentar gravar outro vídeo, porque eu não sei, acho que se eu tentar gravar de novo, eu surto. Então é isso que temos para hoje, galera. Vocês acabaram de me ver enfrentando um dos meus medos, que é gravar vídeo. É nóis, até o próximo.